aí, meu amiguinho, minha amiguinha, Mancebinha, tudo bem com você? Espero que sim! Espero que você esteja bem aí, hein? Confortável, preparado para mais uma aula, preparado para traçar mais um pouco da sua trajetória rumo ao conhecimento, essa trajetória libertadora do aprendizado. Hoje, galera, a gente vai fazer a classificação dos movimentos. Então, o movimento é caracterizado por uma mudança de posição em função do tempo. E a gente pode classificar esse movimento de algumas maneiras. Então, vamos lá. O primeiro movimento que a gente vai tratar é um movimento denominado progressivo. O que é um movimento progressivo? É um movimento que acontece no sentido positivo da orientação da trajetória. Então a trajetória, ela tem uma origem, certo? Sempre a trajetória tem uma origem. Por exemplo, eu vou botar a origem da trajetória aqui assim, ó, origem. Aqui na origem o espaço vale 0, tá? Lembrando. E aí a gente tem uma mudança de posição que é o ΔS. Quando essa posição está aumentando em função do tempo, ou seja, que um corpo está descrevendo um movimento a favor da trajetória, a gente denomina esse movimento progressivo. Quando a gente trabalha com a velocidade média e faz o ΔS, esse ΔS dá positivo. Consequentemente, a velocidade tem o sinal positivo. Então, toda vez que o movimento for progressivo, a gente atribui o sinal positivo para a velocidade. Esse sinal, ele é um sinal que não é quantitativo, ele é um sinal de orientação. Então, o movimento é dito progressivo quando assume um valor de velocidade com o sinal positivo e o corpo está descrevendo um movimento a favor da trajetória. Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, você sai lá de São Paulo e vai olhando as plaquinhas ali. Quilômetro 550, quilômetro 100, quilômetro 150. Então, a posição está aumentando, beleza? Os valores do espaço estão aumentando. Então, você tem aí um movimento progressivo. Agora, existe um movimento que é oposto à orientação da trajetória. Esse movimento é denominado um movimento retrógrado, tá? É uma palavra meio bandida, mas é isso daí, ó. Então aqui está a origem da trajetória, aqui você teria o espaço igual a 0, e aí você tem um ΔS, que é a posição final menos inicial, mas o espaço está diminuindo. Então nós teríamos um corpo se movimentando no sentido contrário ao da orientação da trajetória. Quando isso acontece, o ΔS é negativo. E aí a velocidade vai dar com um sinal negativo. Toda vez que a gente trabalhar com movimentos chamados de retrógrado, a velocidade terá um sinal negativo, tá? Repito, esse sinal ele não é quantitativo, ele é de orientação. Então, não confunda, né, a parte matemática com a parte física. Esse sinal ele tem um caráter de orientação, se está a favor ou se está no sentido oposto ao da trajetória. Belezeira? Muito bem. Como eu disse, né, esse sinal ele vai caracterizar se o movimento é progressivo ou retrógrado, e a gente também pode plotar isso em gráficos. Então suponha que aqui você tem um gráfico que tenha o espaço em função do tempo, tá vendo? Esse movimento aqui, o espaço está aumentando. Se esse espaço está aumentando, o ΔS é positivo, e esse aqui é um movimento chamado de progressivo. Esse gráfico está representando o quê? Está representando que o corpo está em repouso, porque o espaço não está mudando. E esse gráfico aqui com o espaço diminuindo, esse ΔS vai ser negativo. Daí você tem o movimento retrógrado. Quando a gente tem um gráfico de espaço, né, assim, meio torto, não tem problema. O conceito é o mesmo. Se o espaço diminui, movimento retrógrado. Se o espaço aumenta, movimento progressivo. E você tem aqui, por exemplo, uma situação em que você tem uma inversão de movimento. Na inversão de movimento, a velocidade sempre vai ser nula. Quando fala inversão do sentido do movimento, a velocidade é nula, tá? Essa retinha aí, ó, tangente, ela vai representar a velocidade instantânea lá naquele instante. Se você ainda não viu a aula sobre velocidade média e velocidade instantânea, fica a dica aí para você assistir essa aula também, ok? Maravilha, galera? Então vai, prosseguindo. Quando a gente tem um gráfico de velocidade pelo tempo, isso é importante, hein? Isso aqui é uma ferramenta brutal. Nós temos uma
uma propriedade desses gráficos de velocidade pelo tempo. Então, se o movimento é progressivo, você tem aí a velocidade positiva, e eu vou considerar aqui um movimento uniforme. Vamos supor que a gente faça essa área aqui sob o gráfico, tá? Essa área sob o gráfico. Se a gente tira essa área sob o gráfico, vocês concordam com o Ganso que a gente estaria multiplicando alguma coisa que é velocidade em metros por segundo, por exemplo, por tempo, que é em segundo? O que é velocidade vezes o tempo? Velocidade vezes o tempo, meus amiguinhos, é o ΔS, é o deslocamento. Então essa área sob o gráfico ali, a gente tem aqui o gráfico da velocidade, independentemente se é constante ou não, tá? A gente vai ver isso já. Mas essa é a propriedade do gráfico. A área sob o gráfico representa o deslocamento ΔS. Agora, no movimento retrógrado, né, ou regressivo, é a mesma coisa, a gente teria a mesma ideia. Só que aí o ΔS é negativo. Ah, mas existe área negativa? Não, não existe área negativa. Mas aqui você põe o sinal, por quê? Porque o ΔS pode ser positivo ou negativo, dependendo se o movimento é progressivo ou regressivo. Progressivo ou retrógrado, beleza? Então a propriedade desse gráfico é a área sob a curva que representa o gráfico da velocidade pelo tempo corresponde ao deslocamento escalar, a variação do espaço, belezeira? Quando a gente tem mudança de sentido de movimento, aí vai ter uma tretinha que eu tenho que comentar com vocês. Então suponha que você tem esse gráfico aqui, a velocidade se manteve constante, depois ela diminuiu. Nesse instante ela muda de sentido e começa a ficar negativa. Então se você tira essa área aqui e essa área aqui, você vai poder determinar o deslocamento ou a distância percorrida. Como que se faz o deslocamento escalar? O deslocamento escalar você pegaria a primeira área e subtraria a área 2. Então é como se você pegasse a posição final menos a posição inicial, certo? Não é a distância percorrida. A distância percorrida seria a soma das áreas. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que você saia de uma cidade, vá para outra cidade a 50 km, depois volta para uma outra cidade e volta mais 20 km, tá? Quanto que é o ΔS? O ΔS seria posição final 30 menos 0. Esse é o ΔS. Agora, você andou 50 km para frente, a seu favor, e voltou 20. Então, teve uma mudança de sentido. Se você pegar a distância percorrida, que é o que vai estar medindo lá no velocímetro, você vai ter 50 da ida mais 20 da volta. Daria 70 km. Diferente do ΔS. Então, que é a posição final menos a inicial. O ΔS, mano, é a posição final menos a inicial. Não importa o que aconteceu no meio do trajeto. É a posição final menos a inicial. A distância percorrida é a soma desses deslocamentos aí. Beleza? Então, não confundir distância percorrida com deslocamento escalar. É bastante comum a gente trabalhar apenas num sentido, mas se tem inversão de sentido, você tem que ficar esperto com essa diferenciação. E quando a gente fala de velocidade escalar média, a gente usa o ΔS. ΔS por ΔT. Quando a gente fala de rapidez, aí tem um outro conceitozinho, beleza? No inglês você tem speed e velocity, dá para você diferenciar. Aqui no português não rola, você tem que ficar esperto com a parada. É velocidade escalar média ou rapidez. Quando o ΔS quando o movimento é descrito só num sentido, o deslocamento ΔS coincide com a distância percorrida. É isso que está escrito ali nesse pedacinho aí do slide. Quando a gente trata de rapidez, isso é um conceito mais aprofundado, então fique esperto, a gente está pegando a distância em função do tempo, a distância mesmo em função do tempo, tá? Então a velocidade escalar média não coincide com a rapidez. A gente chama de rapidez, determina a rapidez pela distância percorrida pelo tempo, tá? Agora, esse conceito ele é dificilmente cobrado. O conceito mais importante, que mais é cobrado em questões aí de vestibular, de concurso, essas coisas, é o da velocidade média. A velocidade escalar média é o ΔS pelo ΔT, beleza? Então, essa aula é da classificação dos movimentos. E você tem que ficar esperto com o sinal da velocidade, do ΔS, identificar se o movimento é a favor da trajetória, progressivo ou retrógrado. E uma propriedade absurdamente importante, que vai ser muito usada, que é a da velocidade pelo tempo.
o gráfico da velocidade pelo tempo. A área sobre a curva vai dar o deslocamento ΔS. Fechou? Tamo junto? Espero que você tenha curtido. Clica aí no botãozinho, aquela parada toda de youtuber. Espero que você fique bem. Se não entendeu alguma coisa, dá uma voltadinha ali. Às vezes o Ganso fala meio psicodélico, meio rápido. E tamo junto, porque aqui no canal Heavy Física, a física é pesada. Até a próxima, galera. Valeu! Heavy Física. Aqui a física é pesada.